Fala, torcedor rubro-negro! Bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. Hoje temos duas notícias quentes, diretamente dos bastidores do Furacão. E pode acreditar, elas vão mexer com os ânimos da torcida. Uma envolve a volta de um jogador importante que pode mudar o rumo da temporada. E a outra é um embate judicial com um gigante do futebol brasileiro. Vamos aos detalhes. Enquanto a bola rola nos gramados, longe das arquibancadas e dos holofotes, uma disputa jurídica promete esquentar os bastidores do futebol brasileiro. O Atlético Paranaense, conhecido por sua organização e rigor com as finanças, decidiu acionar a Justiça do Paraná para cobrar uma dívida milionária do Corinthians, relacionada à negociação do meia Alex Santana. A transferência aconteceu no segundo semestre de 2024, quando o jogador trocou o Furacão pelo Timão. O acordo previa o pagamento de 1,8 milhão de euros, divididos em duas parcelas iguais, com vencimentos programados para os meses de janeiro e fevereiro de 2025. No entanto, até agora, nenhuma das parcelas foi quitada, segundo alegações do clube paranaense. Mais grave ainda, de acordo com os documentos protocolados, o Corinthians sequer respondeu às notificações extrajudiciais enviadas. A falta de comunicação somada à inadimplência elevou a insatisfação do Atlético, que agora busca reparação judicial, com juros, correções monetárias e multas por atraso. O valor da dívida, que inicialmente girava em torno de 9,5 milhões de reais, já ultrapassa a casa dos 12 milhões de reais. Diante do silêncio e da ausência de pagamento, o Atlético Paranaense pediu à Justiça que determine o pagamento imediato da quantia devida. E foi além. Solicitou também a possibilidade de penhora das contas bancárias do Corinthians, como forma de garantir o ressarcimento. Enquanto a novela se desenrola nos tribunais, o clima entre os clubes é de tensão. Dentro de campo, ambos ainda brigam por posições importantes. Fora dele, a disputa agora é por cifras e por justiça. Resta saber: o Corinthians vai quitar a dívida, ou esse embate jurídico ainda promete novos capítulos nos bastidores do futebol brasileiro? Na sua opinião, o Furacão deveria trazer o Alex Santana de volta ou deixar no Corinthians ele mesmo? Deixe nos comentários. Agora a notícia chega como um sopro de esperança para a lateral esquerda do Atlético. O argentino Lucas Esquivel está próximo de ser novamente relacionado pelo técnico Maurício Barbieri. Nesta quinta-feira, ele treinou normalmente com o elenco principal, o que já anima a comissão técnica. Mas calma, torcedor. Apesar da evolução, Esquivel ainda trata de uma pubalgia menos uma dor incômoda na região do pubis quadratus. Cuidado. Mesmo assim, existe chance real dele estar em campo no próximo confronto contra o Criciúma, e isso pode ser fundamental para o time. Por quê? Porque a lateral esquerda virou um verdadeiro quebra-cabeça para Barbieri. Fernando vive uma péssima fase e já não transmite confiança. Do outro lado, o jovem Léo Derrick ainda não tem bagagem suficiente para assumir a responsabilidade da posição. Com isso, o retorno de Esquivel não é apenas desejado, é urgente. O jogador quer voltar sem dores, e caso isso aconteça, ele pode transformar a defesa do Atlético e dar mais equilíbrio ao time. A expectativa é grande. Agora não poderíamos deixar de falar dele. Você já ouviu falar de Bruno Zapelli? Se ainda não ouviu, é melhor prestar atenção, porque esse jovem meia do Atlético Paranaense está se tornando um dos nomes mais promissores do futebol brasileiro. Não é só técnica, não é só talento, é visão, leitura de jogo e inteligência tática acima da média. No vídeo de hoje, você vai entender por que Zapelli é considerado, por muitos, o melhor meia da Série B-, e como o sistema do Atlético está moldando esse diamante bruto. Senta aí e vem comigo porque essa análise está caprichada. Bruno Zapelli tem 22 anos e atua como meia no Atlético, mas não é um meia qualquer. Ele é o cérebro do time, o tipo de jogador que pensa antes da jogada acontecer, que mapeia o campo com precisão cirúrgica. Dentro de campo, ele flutua, se movimenta com inteligência, atrai marcadores, cria espaços e toma decisões que fogem do comum. É o que chamamos de cognitivo elevado. Ele enxerga o jogo de maneira diferente, mas ninguém brilha sozinho. O Atlético de Maurício Barbieri tem mecanismos bem treinados que potencializam o talento de Zapelli. Um exemplo claro disso é a movimentação do time pelo lado esquerdo do campo. Ali, forma-se um triângulo perfeito entre o lateral Fernando, o ponta Luiz Fernando e o próprio Zapelli. Eles trocam de posição o tempo todo. Um se projeta, o outro recua, o terceiro abre espaço. Tudo coordenado, tudo ensaiado. E sabe o que isso gera? Espaço, tempo, liberdade. O cenário ideal para um meia criativo. Quando Zapelli domina a bola,
Ele não se contenta com o passe simples. Ele quer quebrar linhas. Ele quer colocar o companheiro na cara do gol. Ele escolhe, quase sempre, o passe mais difícil, a jogada mais arriscada. E é por isso que se destaca, mesmo que nem sempre funcione. O importante é a ousadia. É o desejo de fazer algo diferente. É um meia que joga de cabeça erguida, que não se esconde e que está sempre tentando encontrar o caminho mais perigoso. Outro ponto que chama atenção é a forma como o Atlético utiliza dinâmicas de terceiro homem. Menos aquela jogada que sai do primeiro passe. Encontra um segundo jogador que já sabe onde está o terceiro. E tudo se encaixa como relógio suíço. Isso é treino. Isso é posicionamento. É o futebol moderno sendo aplicado com precisão. E mais, o Atlético não é engessado. É um time posicional, mas com liberdade. Zapelli pode cair pela esquerda, pelo meio, e até se aproximar do lado direito para combinar com Felipinho ou Velasco. A leitura de espaço é constante. E tudo isso acontece durante o jogo. É movimentação pensada. É futebol com lógica e criatividade. E para quem acha que Zapelli é preguiçoso, os números desmentem essa impressão rapidinho. Segundo dados da Prometrix, Zapelli percorreu em média 121 metros por minuto em 2024. Esse número é altíssimo. É nível de volante de alta intensidade, de jogador que vai de uma área a outra. Ou seja, ele corre, ele combate, ele participa da parte defensiva. E essa entrega física, que antes era só visual, agora é comprovada em números. Zapelli está no lugar certo na hora certa. Tem liberdade para criar, tem opções de passe a todo momento, e está inserido num sistema que respeita a sua genialidade. Um time que congestiona um lado do campo, só para inverter o jogo e deixar o ponta no mano a mano. Um time que aproxima jogadores para gerar tabelas curtas e rápidas. Um time que entende que o melhor cenário para um meia é ter espaço e alternativas. E é isso que o Barbieri vem oferecendo ao camisa 10 do Furacão. Bruno Zapelli ainda está em formação, mas tudo indica que ele está prestes a desabrochar. Com apenas 22 anos, ele já mostra maturidade, visão e personalidade para ser o protagonista. O Atlético tem nas mãos um diamante bruto. E se a estrutura continuar favorecendo, esse diamante vai brilhar forte na Série B. E quem sabe, em palcos ainda maiores. E aí, você já conhecia o jogo do Zapelli? Acha que ele tem futuro em nível de Série A ou até seleção? Comenta aqui embaixo e não se esquece de se inscrever no canal. Aqui, a análise é profunda, o conteúdo é sério e a paixão pelo futebol é verdadeira. Mas agora, segura essa, meu amigo, porque o papo é sério. Hoje, a gente vai falar sobre uma das maiores dores de cabeça do Atlético nessa temporada. O comando de ataque. Sim, meus amigos, a camisa 9 do Furacão virou um problema crônico. Já passaram por ali nomes como Matheus Babi, Diório, Mastriani, Arriagada, e ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu se firmar. A coisa chegou num ponto tão delicado que até o Luiz Fernando, que nem atacante de origem é, teve que assumir o posto. E aí surge um nome novo, com vontade, com garra, com fome: Renan Paxotto. Na estreia, Renan deixou sua marca, gol na conta, raça em campo e muita entrega. Ele é um atacante agressivo, que não foge do contato físico, que disputa cada palmo com os zagueiros. É aquele cara que pressiona na saída de bola, que ataca o espaço com velocidade, que briga, gira, segura e ainda ajuda sem a bola. Renan tem aquele estilo incansável, que lembra muito o futebol raiz. Não é estrela, mas é trabalho, suor e intensidade. E isso já conquista o torcedor. Mas do outro lado da balança, tem um cara que dispensa apresentações: Allan Kardec. Um atacante experiente, refinado tecnicamente e com inteligência tática acima da média. Kardec sabe sair da área, trocar de posição com os pontas, criar espaços para os companheiros. Ele tem leitura de jogo, sabe o tempo certo de se mover, e pode ser letal quando o time precisa de presença diária e calma na hora da decisão. É o tipo de jogador que pode mudar o jogo entrando no segundo tempo, quando os zagueiros estão cansados, e qualquer segundo de vantagem pode decidir tudo. E aí, entra um ponto-chave nessa conversa. O Atlético não precisa de um camisa 9, goleador de 30 gols, na temporada. O time precisa de um atacante que encaixe no sistema, que abra espaços que o faca piva, que construa junto com os meias e pontas. Hoje, os gols podem vir de vários lugares. Zapelli, Vitor Bueno, Luiz Fernando, todo mundo participa. Então, o camisa 9 ideal é aquele que entende o coletivo, que sabe jogar sem a bola, que sustenta a posse lá na frente e cria oportunidades para o time inteiro. E é por isso que, na visão do canal, o titular hoje tem que ser o Renan Peixoto. Ele encaixa melhor com o estilo atual, tá mais inteiro fisicamente,
e parece ter a fome certa no momento certo. Mas não se engane, torcedor. O Allan Kardec ainda é valioso, muito valioso. Como reserva imediato, ele pode entrar no segundo tempo, com sua inteligência, e mudar o cenário de uma partida apertada. Ele pode ser o cara que aparece na hora H, quando o jogo pede calma, experiência e frieza. Então, se fosse para escalar hoje, Renan no time titular, Kardec como reserva de luxo. Mas claro, a temporada é longa, e tudo pode mudar. Agora é com vocês, nação rubro-negra. Quem você colocaria como titular no ataque do Furacão? Renan Peixoto ou Allan Kardec? E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso Furacão.